Áries, sejam muito bem-vindos ao Vai Executar hoje. Nós teremos uma leitura intuitiva e atemporal sobre o seu mês de janeiro. Pode ser que essa leitura saia espelhada. Se não ressoar com você, por favor, procure aqui no canal outras leituras, porque nós não temos apenas o nosso signo solar, nós temos todos os signos e todas as casas em nosso mapa. Curtam, compartilhem, se inscrevam. Para quem quiser e puder, pode contribuir através do Pix ou do Valeu Demais. A minha chave está na descrição dos vídeos. Qualquer valor será muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença. E lembre-se de ativar o sininho para receber as notificações aqui do canal. Eu ouvi tempestade. Pode ser que uma tempestade esteja acontecendo na sua vida, ou esteja para chegar na sua vida ou na vida de alguém que você conhece. Deus que seja feita a sua vontade. Olha, a lua nos revela a sua verdade. Qual a energia para Áries, mês de janeiro? 8 de paus, 5 de ouros e o ermitão. A temperança nos corpos, 8 de paus e 2 de copas. 6 de copas, 6 de espadas. Nossa. Aqui me fala, Áries, de algum... Veio aqui pra mim Gêmeos. Não sei se você tá lidando com algum geminiano. Aqui tem algum período de conturbação emocional, mental, que pode ter gerado muita perda, tá? Pode ter gerado muita perda, pode ter manifestado muita perda, pode me falar que esse estado emocional conturbado pode ter vindo desse 5 de ouros, né? Desse estado de perda. Então você passou por algum tipo de um grande desafio, onde você perdeu alguma coisa, perdeu uma pessoa, uma relação, uma situação financeira, e por isso você ficou nesse estado de conturbação. Então adequem a situação, tá? Adequem a situação de vocês. E que me fala que foi um período de muito aprendizado, onde você teve que se isolar, onde você teve que buscar respostas. Mas aqui veio uma coisa muito interessante. Eu ouvi que você vai descobrir que uma pessoa, ela ficou na lama, tá? Foi exatamente essa palavra que eles falaram. Gente, eu tô um pouco fanha, porque eu tô com alergia. E aqui tá muito quente, eu tô precisando ligar o ventilador, então tudo que é poeirinha pra quem tem rinite, sinusite, todos os ites, é muito ruim, mas enfim, né? Eu tenho que lidar com esse ventilador aqui. E aí, sobre o que eu tava falando, aqui você vai descobrir que alguém lamentou muito, tá? Uma relação perdida, alguma conexão perdida. E eu não sinto que isso aqui tenha sido revelado, tá? Você pode ter ficado nesse estado, alguém pode ter ficado nesse estado, porque aqui houve um isolamento. E esse isolamento, inclusive, pode ter significado aqui, pode ter justificado, né? Espera que eu fiquei confusa. Pronto. Esse isolamento, muito provavelmente, foi o reflexo do que estava acontecendo com você ou com alguém. Então, aqui você pode ter se fechado para o mundo, você pode ter se isolado, você pode ter ignorado relações. E aí, quando eu falo sobre se fechar para o mundo, não necessariamente apenas em relação a futuros relacionamentos amorosos. Aqui pode ter sido se fechar para o mundo em todos os sentidos. Então, você pode perder o interesse em viver, você perdeu o interesse em conhecer outras pessoas, em fazer novas amizades, ou até manter aquelas que você já tinha. Então, aqui é como se algum estado emocional tivesse manifestado alguma situação muito difícil para você. Apesar de eu ter falado, né, que uma perda pode ter gerado isso, mas aqui eu sinto que seria essa situação. Aqui é como se você tivesse ficado... Na verdade, eu acho que as duas coisas, elas se misturam muito bem, sabe? É como se uma perda tivesse feito com que você ou alguém entrasse num estado aqui de conturbação emocional, e essa conturbação emocional foi o que fez com que você não conseguisse superar outras perdas. Então, assim, você havia perdido alguma coisa, ou alguém perdeu alguma coisa, e em razão disso, esse seu estado aqui da lua, né, de confusão emocional, de confusão mental, de perturbação, fez com que você perdesse o interesse naquelas coisas que você já tinha e o que mais a vida poderia oferecer, né? Tá, mas o que exatamente a Áries precisa saber aqui sobre o mês de janeiro? Qual a relação dessa situação aqui? A superação, eu ouvi. Exatamente, 4 de paus. Aqui tem uma grande celebração, tá? Diante de alguma circunstância muito ruim. Aqui tem uma sobreposição. Então eu tenho 4 de paus que veio em cima aqui dessa carta do 10 de espadas. O 10 de espadas me fala de uma energia de muita perda. E às vezes perdas que são irreparáveis. Não tô falando que seria o contexto de vocês, mas aqui é aquelas perdas que você fala assim, poxa, isso aqui não dá mais pra recuperar. Pode ser que a vida reponha algo com uma energia muito parecida, mas não da mesma forma. Só que mesmo assim, aqui existe esse 4 de paus, que me fala de festa, de alegria, de celebração, de comunhão. Essa é a palavra, comunhão, eu vi aqui bem forte, comunhão. É que você e alguém vão comungar de uma situação muito bonita, muito tranquila, eu sinto. Fazer os cortes. As de paus na lua. 2 de ouros no 5 de ouros. E 3 de espadas no eremita. Ó, a torre nos cortes, 4 de paus e os enamorados. Aqui realmente está falando de alguma situação amorosa, tá? Primeiro a gente teve 2 de copas, agora os enamorados aqui no fundo do deck. 7 de copas, rei de copas, estrela, sacerdotisa e valete de paus.
Eu sinto aqui que você levou um certo tempo pra se recuperar aqui de algum estado. Aqui foi muita dor emocional, tá? Aqui é como se você tivesse ficado lamentando profundamente, muito embora não falasse sobre isso aqui. E aqui a sensação, eu acho que não por acaso eu falei do 10 de espadas, né, de perdas irreparáveis, porque eu sinto que é como se pra você ou pra alguém fosse exatamente isso. Eu nunca vou conseguir, nunca mais vou conseguir encontrar uma outra pessoa dessa mesma forma, ou eu nunca mais vou conseguir encontrar uma relação desse mesmo jeito, porque tudo parecia tão complementar, sabe? Tudo parecia tão certinho, e foi sobre isso aqui, ó, que você perdeu. Esse 2 de ouros, que é esse par ideal, né, como se vocês tivessem manifestado que é alguma coisa muito bonita. E aí houve um rompimento. Agora esse rompimento aqui, olha, esse As de Paus, ele está clarificando a Lua. Esse rompimento aqui pode ter sido gerado por algum impulso derivado de alguma perturbação emocional por parte de alguém. Então, assim, eu estou num estado de confusão, né? Eu estou iludido, estou vendo aqui uma realidade que ela não condiz. Na verdade, eu estou vendo uma situação que não condiz com a realidade. E por que eu estou falando isso? Porque a Lua me fala de sombras, pode me falar sobre enganos, pode me falar sobre essa luz, né, que não é própria da Lua, então ela é refletida nesse processo de refletir. Pode ser que uma imagem ela tenha sido. Sabe quando você grava com uma câmera um vídeo ou faz uma foto e aí a imagem fica revertida? Tipo, o lado esquerdo aparece no direito, o direito aparece no esquerdo? É como se fosse isso. Aqui teve um engano a respeito de algo e esse engano foi o que fez com que alguém agisse impulsivamente. Esse impulso gerou aqui algum isolamento, por falta de conhecimento, por falta de maturidade, talvez por falta de saber como resolver aqui alguma situação. Entendi. Mas aqui, de todo modo, tem essa situação aqui, ela agiu de copas, 9 de copas e valete de copas e 4 de paus. Que bonito, que bonito. Uma coisa que me chamou muita atenção foi isso aqui, ó, o 7 de ouros. E aqui atrás dos enamorados tem um 7 de ouros. E o 7 de ouros me fala de tempo, de paciência e de colheita. O que dá a impressão pra mim, como veio esse eremita, como veio os enamorados, e atrás aqui também do As de Paus teria a carta da estrela e a sacerdotisa. E eu sinto aqui que houve algum tipo de preparação em relação às duas partes aqui nessa relação. Foi muito tempo, aqui no mínimo 7 anos, tá? Foi muito tempo, foi alguma coisa aí que se arrastou bastante. Não sinto que tenha sido leve, porque a energia de ouros, apesar de ela ser muito segura, ela me fala de algo que demora muito tempo para se manifestar. Não à toa, é o último arcano, é o último naipe de todos os elementos. Então aqui foi alguma coisa que foi se arrastando, mas teve algum processo aqui de lapidação. Teve muitas coisas aqui que elas precisaram passar por algum tipo de reajuste. E esse reajuste aqui veio muito por parte da espiritualidade. Então foram coisas aqui que precisavam ser revistas, entende? O que mais Ares precisa saber? 4 de espadas, exatamente. Aqui houve um adiamento por conta de um trabalho que precisava ser feito. Deixa eu colocar assim. Porque aqui é um 8 de ouros. A imperatriz, a rainha de ouros, o 5 de paus, o 10 de paus. Muita coisa rolou, né? Muitas emoções vocês tiveram aqui que lidar nos cortes. Cavaleiro de copas, 4 de espadas e o cavaleiro de paus. Aqui esse cavaleiro de paus, rei de ouros e 8 de paus. Aqui é como se viesse alguém trazendo notícias, tá? Tem alguma... Aqui tem não sei, uma coisa de decisão. Aqui teve muita interferência também, que pode ter sido gerada por sabotagem ou autossabotagem, 5 de espadas. 2 de espadas, 10 de copas e o mago. Entendi. Engraçado, porque aqui alguém tem muita emoção por você, tem muitos sentimentos, mas por alguma razão essa pessoa ela começou a se perguntar se o que ela estava vendo em você, toda essa aura mágica, né, toda essa coisa de admiração, nossa, você é tudo que eu sempre sonhei, se isso não tinha a ver com uma projeção mental, né, aquilo que eu projeto em termos de expectativa, ou se de fato você é isso. Aqui tinha uma dúvida em relação a essa situação. Tudo bem que eu te amo, né? Tudo bem que eu gosto de você, tudo bem que eu vejo tudo isso, mas esse tudo isso que eu vejo, ele é real, ele corresponde realmente à realidade ou é algo que eu projeto em você por conta de um desejo e por conta de algo que eu já tive, né? De um contato que eu já tive. Agora tem alguma coisa aqui nesse Cavaleiro de Paus que eu não sei o que é, e eu acredito também que não é o momento ainda de você saber. Eu de fato, tem uma coisa aqui, mas é como se eu estivesse vendo um baú trancado. Não sei por que eles me mostraram isso. Aqui tem algo que você não pode saber sobre essa pessoa. Tipo, não é o momento ainda, sabe? De você saber, de você entender, de você conhecer, eu não sei o que é. Mas eu quero investigar. Vai que eles falam, podem falar, né? 5 de espadas aqui.
Existe algo que a gente possa saber aqui sobre esse Cavaleiro de Paus? É possível saber algo aqui sobre esse Cavaleiro de Paus? Porque sabe o que rola? No Cavaleiro de Paus, geralmente, a gente fala sobre ação. E aí eu não sei se tem algo a ver com a ação de alguém que você não pode saber ainda, mas tá muito fechado aqui pra mim. Eu não tô conseguindo acessar realmente. A morte, o 7 de espadas, Rainha de Paus e Rei de espadas. Nossa senhora. Cavaleiro de ouros, 4 de copas e 9 de espadas. Não sei. Cavaleiro de espadas, 3 de ouros, o diabo. Não sei, aqui tem uma coisa de... A torre, exatamente isso. 6 de copas e 3 de paus. Eu não sei quem seria essa rainha de paus aqui nessa energia, porque ela saiu aqui ao lado de um 7 de espadas. Eu não sei se essa rainha de paus aqui interferiu negativamente em alguma situação. A verdade é que existe um corte aqui, tá? Existe uma finalização aqui na energia dessa rainha de paus. E agora é como se em algum momento aqui já houve uma manipulação, né? Se em algum momento aqui já houve alguma interferência no sentido espiritual, o que fazia com que algumas situações aqui elas fossem facilitadas em termos de fraude, de sabotagem, é como se esse rei de espadas aqui ele estivesse finalmente fazendo uso dessa espada. Só que essa espada aqui é como se ela tivesse uma vida própria, entende? Sabe o mito da espada de Excalibur? É como se fosse isso aqui. Aqui é como se tivesse um escolhido que pudesse retirar essa espada da pedra, da rocha. Entende? Só que essa espada aqui, ela tem um poder, ela tem uma vida própria, digamos assim. E essa espada aqui, que representa a razão, a verdade, a coerência, a lucidez, a retidão, fizesse esse papel aqui de cortar essa energia, entende? E olha que interessante, né? Se eu for juntar aqui o 9 com 7 de espadas, eu tenho 16. Só que se eu juntar essa espada aqui, eu tenho 18, que é justamente a energia da lua. Aqui esse corte é em relação a todos esses enganos aqui, a todas essas dúvidas, a todas essas sombras, ilusões, enfim. Tem alguém aqui que está evitando olhar para uma pessoa. Não sei se vocês vão conseguir ver, porque esse rei de espadas, olha, ele tá olhando para lá. E essa rainha de paus quer que ele olhe para ela, porque de alguma forma é como se vocês forem procurar sobre as características das figuras das cortes, a rainha de paus, por exemplo, é uma rainha muito sedutora, que trabalha com essa energia do fogo, né? Então tem uma coisa aqui de sedução, de paixão, aquela coisa carnal. E muitas vezes alguém conseguia seduzir uma pessoa aqui através de uma densidade energética, entende? Só que alguém tá, tipo assim, cara, eu não quero nem olhar pra sua cara, entende? Eu não quero nem te ver, eu não quero nem saber, eu não quero nem ouvir o que você tem pra me dizer. Porque existe uma finalização. E tem uma grande preocupação aqui a respeito dessa energia agora, né, de lucidez. De, tipo, eu não quero nem mais olhar pra você, eu não quero nem mais saber o que é que você tem pra me dizer. Cavaleiro de espadas, 3 de ouros, exatamente. O diabo tá vindo aqui justamente na energia dessa rainha de paus. O Cavaleiro de Espadas aqui na energia da morte, que é essa energia de corte, né? Então eu venho com tudo aqui cortando. E existe um movimento, porque os cavaleiros me falam de ação. 3 de ouros na energia do 7 de espadas, então eu não permito mais, né, que algo continue crescendo, eu não permito mais que algo continue se expandindo, que seria essa energia aqui de falta de honestidade, né, de falta de caráter. Aqui clarifica, o diabo clarifica a rainha de paus, então essa energia nociva que está partindo de uma rainha de paus, através de muita sedução, muito engano, e aqui, ó, na energia do diabo, me fala de aprisionamento, de acorrentamento, e aqui o Papa, que é essa energia elevada. Então eu estou olhando aqui, olha, para energias salutares, para energias saudáveis, para energias equilibradas, para coisas aqui, talvez níveis onde você não consegue chegar, porque é uma energia muito distante, né, se falar do diabo e do Papa. O Papa é justamente o ponte entre o céu e a terra. Rainha de Copas, o mago, nossa, gente, aqui alguém mentiu e manipulou muito, e alguém sacou. Alguém sacou. Papa, touro, diabo, capricórnio, rei e cavaleiro de espada, gêmeos, libra ou aquário, rainha de paus, ares, leão, sagitário, tal como o cavaleiro de paus, a morte, escorpião, eremita, virgem e lua, câncer. E que engraçado, né, que eu não tinha visto, porque aqui, eu não sei se vocês estão lidando com alguém de câncer, tá, e de virgem, eu já falei vários signos aqui, mas aqui a gente tem câncer e aqui a gente tem virgem, o que separa vocês, essas duas pessoas seriam justamente os 5 de ouros. Eu sinto que não apenas uma pessoa sentiu a perda, entende? Eu sinto que as duas energias aqui sentiram a perda e sentiram uma energia até de estar perdido no mundo. O que eu faço agora, né? Pra onde eu vou? Porque o meu referencial aqui foi embora e eu não sei mais como voltar para esse passado. Aqui vocês podem ter lembrado de muitas coisas, essa pessoa também passou muitos anos lembrando disso aqui, e é como se isso nunca solvesse, nunca se resolvesse, nunca se finalizasse, nunca findasse, sabe? Tinha uma coisa aqui que se arrastava. E eu sinto que a notícia para você, Ariano, é justamente essa ruptura, né? Essa quebra que acontece agora. Tem alguma coisa aí na energia
desse Cavaleiro de Paus que expande, né, que vai adiante, seja lá qual for o movimento, porque eu ainda não entendi o que seria, eu sinto aqui que tem alguma coisa que eles não podem falar, não sei por qual razão, mas eles não abrem aqui, eu sinto que essa energia tá fechada, mas aqui tem algo a respeito de uma ação, tá? E aí essa ação pode ter a ver justamente com essa quebra de ilusão, né? Eles falando aqui que tanto você supera esse momento de dúvidas, de ilusões, né, de ter alimentado justificativas que não condiziam com a realidade, que não condizem com a realidade, tanto quanto essa pessoa. Então essa pessoa também pode ter nutrido por muito tempo, né, esse padrão, esse comportamento de coisas nocivas, padrões nocivos, coisas que não faziam sentido, mas que essa pessoa pensava que era. Ó, o guia. O que mais a gente pode ter aqui na energia de Áries, espiritualidade? Deus, que seja feita a sua vontade, nos revele a sua verdade. Proteção. Deixa eu ver como é que eu mostro aqui. A beleza, a alegria. Eita, a inveja. Aqui pode ser o motivo, tá? A cegueira, gente, e a solidão. E a alegria, a reflexão, o trabalho vão, mensagem importante, é justamente isso aqui. Eu acredito, ó, a malícia, a paz e o bem-estar material. Pode ser que aquela rainha de paus é que estivesse aqui nessa energia de inveja e alguém não estava conseguindo enxergar. E essa pessoa, olha que interessante, né? A solidão saiu bem na posição do eremita. Essa pessoa que só conseguiu enxergar isso depois de ter se distanciado aqui de alguma situação. Tava tão óbvio e eu não vi, tava tão na cara e eu não vi. É como se eu pudesse ouvir aqui alguém falando isso. Tava tão na cara, tava o tempo inteiro aí e eu não vi. Clarifica pra mim aqui, ó, peguei os 5 de ouros bem no fundo do deck. A inveja, a cegueira e a solidão. A inveja, a cegueira e a solidão. A inveja, a cegueira e a solidão. Valete de paus, 3 de espadas. A inveja, a cegueira e a solidão. 7 de paus, 4 de espadas. 2 de ouros, que saiu aquela hora. 9 de ouros e o sol. Não tô falando? Aqui bem na energia da solidão. Eu só consegui enxergar alguma coisa aqui. 7 de paus, 3 de paus. 9 de copas, a justiça, 2 de espadas, a lua. Eu só consegui enxergar aqui o que era óbvio depois que eu recuperei o meu equilíbrio, depois que eu retomei aqui a minha sanidade, eu ouvi. Tava tão óbvio, né? E eu não tava enxergando, tava tão na cara e eu não tava percebendo. Aqui pode ter a ver com algo relacionado a finanças, tá? A bem-estar material, algum tipo de vantagem que você tava vivendo, alguma, não sei. O que me fala de status? Status, elevação social, bem-estar material, independência, força, eu ouvi. Talvez uma força aqui, uma garra para conquistar as suas coisas. Exatamente. E por mérito, tá? 9 com o 2 de ouros aqui me fala de muito mérito. Por conta da energia da justiça. Então, tudo aqui sendo conquistado por muito mérito. E é como se você tivesse sido atacado aqui, né? Pra ser impedido de conquistar, de realizar aquilo que você desejava, aquilo que você almejava. E aqui a gente tem, olha, 7, 3 e 9. Aliás, 7 de paus, 3 de paus, 9 de copas e a justiça. E aqui, ó, a carta da cegueira que eu falei, né? Então, não enxergo. E tá vindo justamente aqui na coluna da cegueira. E a lua vindo depois do sol. Então é justamente isso. Eu só consigo enxergar aqui quando eu me afasto. Porque enquanto eu estava imerso em algum grupo, em alguma situação, ouvindo, né, o que alguém estava falando, eu não conseguia ver a verdade. Que estava na cara o tempo inteiro. Tá cruzando aqui, inveja o sol. Gente, eu tô ouvindo isso aqui. Cara, como é que eu não percebi? Como foi que eu não percebi o óbvio? Como é que eu não percebi isso aqui? 5 de paus, julgamento. Como que eu não percebi? Como é que eu não percebi? Como que eu pude não ter percebido aqui o que alguém estava tentando fazer, né? Rei de espadas vindo aqui na linha, né, da coluna da inveja, as de copas e o 7 de copas. Vindo aqui justamente na energia do sol, clarificando a energia do sol. Olha, a carta do sol, gente, virou em cima do 7 de espadas. Entende aqui a questão? O Papa, 2 de espadas e a lua, de novo. Lua, estrela, julgamento, olha só. Aqui existe muito arrependimento, tá? Por parte de alguém. 7 de ouros e 9 de espadas. Aqui, nossa, tem alguém que tá com medo de perder tudo aí. Tudo que conquistou. E eu não sinto que é esse rei de espadas, tá? Eu sinto que tá na energia daquela rainha de paus. Porque esse 7 de ouros aqui que alguém pegou, uma colheita que pode ter sido reconhecimento, que pode ter sido a admiração das pessoas, o amor das pessoas, né? Aqui tá me falando de amor. Aqui pode ter sido algo relacionado à matéria, eu não sei, mas aqui existiram muitos ganhos que eles não foram honestos. E agora é como se isso aqui ficasse evidente para alguém, não sinto que para muitas pessoas ainda, mas ficou muito evidente para alguém, porque alguém recuperou aqui o seu sentido, né? É como se alguém tivesse com os sentidos completamente embotados, desequilibrados. E alguém agora, uma vez que recupera essa capacidade, né, de avaliação, de análise, de ponderação, conseguisse perceber aqui o jogo. Aqui tem um jogo.
que existiam muitas dúvidas, e todas essas dúvidas foram sanadas aqui pela energia do Sol. Foi a melhor coisa que alguém poderia ter feito, foi se afastar de alguma situação aqui para conseguir pensar por si. Enfim, gente, olha, o julgamento, 5 de copas, o cavaleiro de ouros, existe muito arrependimento aqui por parte de alguém, porque é como se essa pessoa entendesse que perdeu muito tempo, sabe? Que se arrastou aqui muito, não sei, uma coisa aqui de, nossa, eu demorei muito tempo aqui pra perceber uma situação, tava julgando aqui de uma forma que não era a forma certa. 5 de copas, existe aqui uma lamentação pela perda, né, e vem justamente na linha que tinha vindo anteriormente do 5 de ouros, então aqui são 2 5, tem um sentimento de perda, de arrependimento aqui por ter julgado uma situação de forma errada, ou talvez por ter tomado uma decisão aqui de uma forma que atrasou uma situação, né, que se arrastou, que fez com que alguma coisa aqui fosse arrastada. Enfim, para mim, o julgamento Capricórnio, aqui no fundo do deck a gente tem a Lua, que é Câncer, Cavaleiro de Ouros, Touro, Virgem, Capricórnio, Sol, Leão, no Rei de Espada, Gêmeos, Libra ou Aquário. Bom, fique ciente, tá? Seja você ou alguém, eu sinto aqui que a mensagem é justamente a respeito dessa confirmação de que algo aí está sendo finalizado. Então, dúvidas estão sendo sanadas, processos onde envolviam... Então, processos que envolviam enganos, ilusões, mentiras, estão sendo dissipados por aquela energia do Sol. Então, tem alguma coisa que está vindo à tona para alguém ou para você, você compreendendo processos, você entendendo processos, você entendendo ou ouvir o lado de alguém falou isso aqui para mim, soprou no meu ouvido, tem alguém que está entendendo o lado de uma outra pessoa, tá? E agora de uma forma muito clara e, tipo, meio que pancada, assim, na cara, na lata, sabe? Aquilo que você não estava percebendo, que alguém não estava percebendo aqui sobre alguma atitude sua, e aí fica tudo muito igual. Eu não imaginava que era isso, mas veio. Áries, eu espero que essa leitura tenha feito sentido, peço que curtam, compartilhem, desejo um ótimo ano para todos nós, com muita saúde, muita saúde, porque é o mais importante, com muita felicidade, com muito amor, com muita capacidade de discernimento para que a gente consiga lidar com os desafios que a vida nos apresenta, prosperidade, né, porque também é importante, ninguém vive sem dinheiro, e caminhos abertos. É muito importante também que os sonhos de vocês se realizem, que vocês tenham força de vontade, também é muito importante, né? A gente não vai para lugar nenhum sem foco, sem disciplina. E eu desejo que o ano de vocês seja maravilhoso, tá? Muito obrigada, só peço que ativem o sininho e lembrem-se de olhar as outras leituras aqui do canal, porque pode ser que vocês não encontrem nada no signo solar de vocês, tá? Muito obrigada e até a próxima.